falar. Olá, um abraço a você, bom dia. Estamos no ar com o nosso podcast Conversa Séria, podcast liderado aqui pelo João Rafael de Aguiar. Alô, Rádio Cultura, um abraço. Alô, Rádio Rural, um abraço a vocês e vocês que estão também pelo NE1 Notícias. João Rafael, nós estamos hoje com uma convidada muito especial, né? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia, Tiago, bom dia a todos os nossos ouvintes e também os internautas que sempre estão nos acompanhando e dando a felicidade de acessar o nosso podcast. E hoje nós temos uma convidada especial que eu sou suspeito em falar, porque ela para mim é uma pérola que Deus me deu. Então eu estou muito feliz com a presença dela aqui na nossa cidade de Guarabira e dizer que é uma satisfação muito grande, Jaqueline, estar aqui gravando com você. Eu agradeço, Fernando, também o convite, todo especial, né? Costumo dizer que eu sempre estou ouvindo, acompanho vocês, né, através do YouTube, se pode ver perfeitamente em qualquer parte do mundo, e na Espanha a gente acaba ouvindo e vendo o podcast Conversa Séria. Mudou bastante com esse novo estúdio, ficou muito mais bonito, né? E muitas entrevistas interessantes que a gente acaba se atualizando, se informando. E, na verdade, para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito bem, para fazer um complemento, Jaqueline é sócia proprietária da Rádio Rural de Guarabira, né? É também jornalista e faz trabalho na Espanha como administradora de empresa. E a gente vai entrar um pouco nessa sua ida para a Espanha, né? Como foi, quando foi? Conte um pouco aqui para a gente, né, João Rafael? Isso. Saber também se é fácil sair do Brasil e ir para um país estranho como a Espanha, que você não dominava a língua naquela época, né? Se é fácil chegar e conquistar o mercado. Na verdade, não é fácil. Primeiro porque eu tive que começar do zero. E fui numa época bem difícil, em 2011. A Espanha estava passando por uma crise desde 2008 e essa crise se estendeu durante alguns anos, e 2011 também era auge de crise, ou seja, havia uma alta taxa de desemprego e o mercado realmente estava muito difícil. Eu tinha um bom currículo, Fernando Carvalho, sou formada em administração de empresas pela Universidade Federal da Paraíba, também sou formada em jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba também, e fiz também o curso profissionalizante, tenho o certificado eu acho que do Sindicato de Radialistas da Paraíba, né, porque na época, para poder trabalhar em emissoras de rádio, a gente tinha que ter esse DRT, exato, né? O DRT, fazer um curso, passar, tinha uma série de requisitos para poder atuar no ramo da comunicação. E eu tive essa oportunidade. Fiz auditoria interna pela universidade que tem em João Pessoa, e com toda essa bagagem de currículos e tudo, não foi suficiente. Ao chegar lá, eu me deparei com um mercado de trabalho que estava em dificuldade, né? Havia também a dificuldade do idioma, que eu não dominava. Eu entendia o espanhol, mas eu não dominava o falar. Eu falava popularmente na rua, porque existem muitas formas de você aprender um idioma. Existe a forma de você aprender o idioma de forma de rua mesmo, né, se comunicando, né, aquele idioma básico, né? Podemos dizer assim. Existe o idioma de empresa, que é aquele idioma que você tem que saber fazer uma carta, redigir um e-mail. Então, para isso você necessita um preparo. Eu não tinha esse preparo, porque na verdade eu nunca estudei espanhol. Então, quando eu fui para lá, eu tive essa dificuldade. Casei com um espanhol e a gente tomou uma decisão de morar na Espanha. E também eu fiz um pedido para que ele me ajudasse com o espanhol. Eu falava espanhol, ele me corrigia e assim me inseri dentro da cultura espanhola. Praticamente eu não tinha amizade com brasileiros e isso me ajudou muito em termos de idioma. E eu comecei do básico. Eu comecei
sendo atendente de uma loja, né, como chamaria aqui, vendedora numa loja, em lojas. Por que o vendedor numa loja? Porque eu tinha contato com o público. Então, eu tinha um contato face a face com as pessoas, então isso ajudava a me comunicar melhor o meu espanhol, mas ainda não era o espanhol para trabalhar dentro de empresas. Isso tudo teve um processo. Meu esposo achou que eu tinha um muito bom currículo para ficar somente vendendo nas lojas. Realmente eram horários bem difíceis, fins de semana, e não foi fácil. Eu confesso para você que muitas vezes eu saía das lojas e eu chorava. Eu chorava porque eu lembrava, assim, eu dizia, meu Deus, meu pai tem tudo. E assim, eu chorava porque eu dizia, poxa, eu não precisava estar aqui, né? Passando por todo esse processo. Então eles já, a única forma que a gente pode fazer é você estudar na Espanha, fazer um mestrado. Mas imagine a minha dificuldade com o espanhol, fazer um mestrado, os professores todos falando em espanhóis, eu tendo que escrever em espanhol, terminar, né, a tese que você tem que terminar, o trabalho de conclusão final, tudo isso em espanhol, né? Então eu fiz gestão financeira, porque como eu trabalhava no grupo João Rafael, eu trabalhava na parte de finanças. Eu ajudava meu irmão Jarbas na época, ele era diretor financeiro do grupo, e acabei ajudando meu pai, sendo o seu braço direito na questão de pagamentos, de finanças, e eu trabalhava também nas emissoras de rádio, tudo relacionado muito à parte financeira. E aí eu resolvi fazer esse curso. Foi um curso de mestrado na Universidade Camilo Sela, e eu tive que me especializar. Então, essa especialização, no início era uma especialização muito cara. Foi aí a primeira vez que eu pedi a ajuda do meu pai. Eu até então, eu nunca disse que precisava de alguma coisa, né? E aí eu liguei para o meu pai e eu disse, pai, eu vou voltar a estudar. Era de noite, eu disse, eu vou voltar a estudar, mas eu não tenho recursos financeiros para começar, porque eu tinha que pagar uma matrícula. E o curso, todo curso universitário na Europa é muito caro. E também curso profissionalizante é muito caro. Então, eu tinha que pagar, eu tinha que dar uma entrada muito alta, que é a matrícula mais uma entrada, e ficar pagando o curso, as parcelas. Saí do emprego, e aí eu não ia ter renda, né? Porque eu tinha que pagar as entradas, tinha que pagar as parcelas, e eu tinha que sair do emprego. Continuei. Deus foi tão bom que meu pai me ajudou, meu esposo me ajudou. Eu comecei a fazer o curso com toda dificuldade, com o idioma. Antes de eu começar a estudar, Fernando, Deus abriu uma porta para mim de trabalho numa empresa inglesa, uma empresa que ela está mundialmente, ela vende produtos eletrônicos para o mundo inteiro através da internet. Então, eu comecei a trabalhar para essa empresa antes mesmo de eu começar a fazer o curso. E aí, eu já comecei a pagar as parcelas do curso trabalhando já nessa empresa. E aí foi todo um processo, né? Terminei o curso, eu saía de casa às 6 horas da manhã, voltava quase de 1 hora da noite, porque eu estudava à noite. Então, eu voltava depois do trabalho. E não foi muito fácil a trajetória, porque eu tive que começar exatamente do zero. Eu não entendia, na verdade não entendia que dificuldade eu ia passar. A única coisa que eu quando eu cheguei ali, eu digo, nossa, é difícil. E por muitos momentos eu pensei em desistir. Passou muitas coisas na minha cabeça. Porque havia uma facilidade muito grande no Brasil para mim. Sim. Eu costumo dizer assim que eu tinha uma base muito boa. Eu podia trabalhar no mercado que eu estava, tanto de jornalismo, como podia seguir trabalhando paralelamente na administração financeira, que era uma das coisas que eu gostava de fazer. E deixei tudo isso para começar do zero. E foi muito difícil. Muito difícil. Muito difícil de verdade.
Seu João, a gente está ouvindo esse relato e o senhor se emociona, e quem está ouvindo em casa também, e para o senhor, né? Na verdade, é uma situação complicada, mas eu usei sempre aquela teoria da águia, né? Joga o filho, deixa ele aprender. E não é fácil você sair de um país para outro e tentar a vida em outro país. Eu costumo dizer que é um desafio muito grande, mas é uma lição de vida muito fantástica. Os 10 anos que eu tive de universidade não se compara aos 10 anos que eu tive fora do país. Se as pessoas... Era fácil fazer amigos aqui, era fácil ter pessoas ao seu lado, era fácil, tudo era aqui, era muito na sua situação, você ser diretora de um grupo hoje tão importante no Nordeste, né? Tudo seria mais fácil. Tudo estava mais fácil, eu não tinha que fazer um currículo, você entende? Eu não tinha que fazer um currículo para dizer, olha, eu posso demonstrar a minha capacidade, que eu sei fazer. Todo mundo olhava para mim e dizia assim, não, ela é a filha do dono, por isso ela está nessa condição, ou ela está sentada nessa cadeira porque ela é a filha de João Rafael. Então tudo isso era muito mais fácil. Você não acha que você repetiu a história do seu pai? Porque você foi para a Espanha buscar novos horizontes, buscar até novos empregos. O seu pai chegou em Guarabira e permitiram que ele dormisse uma noite ali num cantinho e tal, e ele foi varrendo, foi ficando, e você foi para a Espanha nesse grau. Nesse grau. Do zero. Ele foi muito mais forte do que eu. Porque, na verdade, ele não tinha apoio, ou seja, eu tinha o apoio do meu esposo, sim. Que isso me ajudou bastante, né? E ele não tinha apoio da família, né? No caso, ele não tinha família. Ele veio sozinho. Ele veio sozinho em Guarabira para poder conseguir algo, né? Para lutar por algo que ele acreditou, né? Então, a única diferença talvez tenha sido essa. Talvez tenha sido essa diferença que tenha da nossa história, mas similar de começar do zero. E eu tinha um agravante também, que eu cheguei na Espanha, eu acredito que eu já estava com 30 anos, e o mercado laboral para as mulheres é muito agressivo, sabe, Fernando? Mulher estrangeira com 30 anos, não foi tão simples assim. Sabe? Não foi tão simples. O idioma português abriu muito as portas para mim. O meu currículo abriu muito também as portas para mim. Eu lembro que eu trabalhava com meu irmão na Rialto. Nós tínhamos um escritório ali e eu me lembro de uma pessoa usada por Deus, né, que falou assim para mim: estude idiomas, mas no interior da Paraíba, né, em Guarabira, para que estudar idiomas? Por quê? Não tinha necessidade. Olhando para a filha do empresário João Rafael, não havia nem necessidade de estudar. Eu lembro que as pessoas olhavam para mim, eu ia para a sala dele e disse: para que você está estudando? Se você já é filha de João Rafael, você estuda para quê? Na cultura das pessoas não precisava, por exemplo, você estudar, você galgar outros espaços, né, seu João? Isso. Mas ela foi buscar, assim, com muita vontade, né? É verdade. O seu João está muito emocionado. Nós estamos num podcast Conversa Séria, recebendo hoje, né, a nossa empresária. Ela é diretora, né, sócia proprietária da Rádio Rural, do Grupo João Rafael, mas ela conta aqui a história de ir para a Espanha, viver em outro país, construir uma família, buscar realmente do zero. Agora, onde que você colocava a saudade no seu coração, na sua mente? O que era saudade para você? Eu achava que o Brasil era bem pertinho da Espanha, no princípio. Eu dizia assim, o Brasil é bem próximo. E na minha cabeça eu gerava essa expectativa, assim, se eu pegar um avião, com tantas horas eu chego. Então, tipo assim, não chego de carro, mas chego de avião, tá. Aí, na minha cabeça eu gerava essa expectativa de que estava pertinho. Que estava próximo, que não estava tão distante, porque senão era... Aí aqui era mais difícil ainda, sabe, Fernando? Porque a saudade é uma coisa que não se passa com remédio. É verdade. A saudade é uma coisa e só sente saudade quem vai embora.
só sente saudade quem deixa e segue. Aí é quando sente saudade do cheiro, os valores. Nossa, eu costumo dizer que o ser humano, a gente tem que ter cuidado de não tropeçar. A gente costuma tropeçar em problemas pequenos, né? Geralmente você não tropeça numa pedra tão grande, geralmente é numa pedra pequena. Ninguém tropeça em montanha, né? Exato. É numa calçada que está um pouco desnivelada, é ali em algo tão pequeno que você tropeça, né? E a saudade, ela foi uma coisa que eu tive que administrar ela mesmo. Porque mentalmente dá um peso muito grande pra gente, chorava né? muito. Você olhar, não tem seu pai, não tem seus irmãos, enfim, isso pesa bastante, né? Pesa. Porque existe na condição alguns jogadores de futebol que vão jogar fora, até na Espanha mesmo, mas que voltam logo com saudades da família. E você manteve uma saudade guardada no seu coração, não sei quantas chaves, que aí quem sabe é você, para administrar a sua vida que Deus lhe prometeu fora do Brasil, fora da sua casa, né? Eu também tinha muita vontade a saudade, eu costumo dizer que é algo que você tem que ir lidando com ela dia a dia. Mas de todas as formas, uma coisa eu aprendi muito com a saudade, que foi valorizar o tempo de qualidade, o tempo de família. Eu poderia estar em qualquer parte do mundo agora mesmo. Porque viajar para o Brasil parece barato, mas não é, né? É um dos países mais caros para viajar. E eu podia visitar qualquer outro país na Europa, mas eu prefiro vir para o Brasil com os meus filhos, com a minha família, com meu esposo. Por quê? Porque eu preciso criar memória para os meus filhos com os avós, né? O cheiro da comida, a saudade daquele bolo quente, que acho que você mesmo, quando você lembra do bolo que a sua mãe fazia, do feijão que ela fazia, aquilo ali não tem... Uma memória efetiva que permanece... Não tem preço, Fernando. Nenhum restaurante do mundo pode. Eu lembro, por exemplo, da minha avó, quando ela fazia a galinha de capoeira e ela fazia o feijãozinho da terra. Tem todo um outro sabor que nenhum restaurante lhe dá. Mas que sabor é esse? É o sabor do amor, da família, né? Porque nós, como seres humanos, somos seres sociáveis. Então, nós somos seres sociais. A gente nasceu para relacionar-se com pessoas. E um dos desafios mais grandes do mundo é se relacionar, né? E um dos meus maiores desafios foi poder me relacionar dentro de uma cultura tão diferente da cultura brasileira. Embora a Espanha é um país muito cálido, porque é um país que tem muito sol, né, e tudo, mas mesmo assim existem muitas diferenças culturais. E essas diferenças culturais a gente não aprende nos livros, a gente não aprende na internet. Hoje tem muitos vídeos, tudo explicando o espanhol no verão dessa maneira, age dessa outra forma. Explica um pouco, mas o dia a dia da cultura é quando você começa a aprender e vê que não está escrito em nenhum lugar do mundo. E não é fácil de explicar, é necessário viver. É como eu chegar para você e aqui, ao invés de ser um copo de água, ser um copo de suco de uva, e eu dizer, esse suco de uva está uma delícia. E você olha e ele realmente parece ser delicioso, mas se você não provar, você não sabe o sabor. Então, é mais ou menos isso. Ele hoje está mais de espectador e muito emocionado, mas vou deixar livre para que ele está vivendo esse momento, né? De receber a filha dele. Ele tem 4 filhos e ama todos os 4. Eu conheço a família, sei muito sobre a família, muita coisa boa que essa família nos ensina diariamente. Mas ele hoje está de espectador, viu, Tiago? Hoje eu estou praticamente sozinho aqui na mesa. Eu queria ouvi-lo. Ouvir sempre é bom, né? Eu gosto de ouvir o João Rafael. E, enfim, eu não vou contar a minha história aqui, mas eu quero ouvi-lo. Mas eu gostaria que a Jaqueline explicasse como foi ela entrar numa empresa árabe para trabalhar, que trabalha até hoje, cargo importante, e ela explicar como foi esse princípio e conseguir até agora esse trabalho formidável que é numa empresa árabe, numa empresa de nome,
que distribui petróleo para toda a Espanha, né? Então, seria bom esclarecer isso para a gente saber como é a vida, né? Como é as coisas, né? Eu fiquei grávida da minha primeira filha e tomei uma decisão de ficar 1 ano e meio cuidando dela, exclusivamente. E depois desse 1 ano e meio eu senti necessidade de trabalhar, porque na verdade eu sempre trabalhei. Desde os meus 15 anos eu dizia, eu vou para a Ricoh, vou atender os telefones. Quer dizer, eu era acostumada porque eu tinha um exemplo, tanto do meu pai e da minha mãe, de trabalho. Sim. Então, isso não precisava de ser ensinado para mim, porque eu acho que você ensina muito mais com aquilo que você faz do que com aquilo que você diz. Então, eu aprendia isso, por exemplo, mesmo dos meus pais. E aí, eu parei esse 1 ano e meio, comecei a buscar trabalho e eu vi que não foi tão fácil, porque quando você para no mercado de trabalho, o mercado de trabalho ele é muito cruel em determinadas áreas. Por exemplo, você está bem trabalhando, empregado, tudo, aí tem gente que chama de um lado, né? Principalmente o pessoal que trabalha em rádio, uma rádio chama de um lado, um jornal chama de outro, porque é fácil. Tem muitas aberturas. É muito fácil você conseguir. Hoje, Fernando Carvalho, diretor, né, da Rádio Rural. Então, é fácil alguém já ver Fernando Carvalho, ligar para o Fernando e fazer uma proposta. É muito fácil do que o Fernando estando em casa desempregado. É verdade. O mercado ele é muito cruel com as pessoas que estão em casa. Então, eu senti isso na pele. E aí eu disse, eu tenho que começar de todas as formas. E aí eu comecei prestando serviço de atenção ao cliente para uma empresa que ela é multinacional também, e ela precisava de uma pessoa que falasse português e espanhol. Então eu atendia o telefone em português, na mesma hora eu desligava o telefone e falava espanhol. Isso me ajudou muito, porque eu também respondia. Só que eu não gostava do trabalho. Eu tinha um chefe que era uma pessoa muito difícil. E assim, eu não entendia muitas atitudes da forma de lidar com as pessoas, eu não gostava, e aquilo ali era muito difícil. E aí, ele era sobrinho da diretora, então veja bem, como sobrinho da diretora, quem sairia da empresa? Eu ou ele? Eu, com certeza, não tenho nenhuma dúvida. Então, eu comecei a buscar outro trabalho. Eu passei 1 ano, esse 1 ano que eu estava nessa empresa, eu passei 1 ano buscando trabalho, porque meu marido dizia, Jaqueline, é melhor buscar trabalho trabalhando do que se você sair e estar desempregado e buscar trabalho. Ele tinha toda a razão. Me chamaram de um trabalho, era uma prestadora de serviço. Quando você viaja de avião, você tem as comidas preparadas, né? Sim, tipo comida pré-cozinhadas, eles chamam assim. Existe todas umas empresas que fazem esse tipo de trabalho, e a empresa era essa. Só que eu tinha comprado uma passagem para ir para o Brasil. E aí eles me chamaram e disse, olha, você está contratada, tudo, e aquela coisa, eu fiquei muito feliz. Aí eu disse, olha, eu tenho uma passagem para ir para o Brasil em agosto, e eu gostaria que vocês entendessem isso, porque eu não vou perder as passagens, tudo. Eles disse, não dá. Fernando, eu desabei. Eu chorei muito, perdi uma oportunidade, mas eu não quero perder de ir para o Brasil. Aquela coisa, o coração dividido em 2 pedaços, entende? Era uma empresa que era perto da minha casa, geralmente era o que eu queria. E eu lembro que eu liguei para o meu esposo e ele disse assim, não se preocupe, Deus talvez esteja preparando algo muito maior para você. E eu não sabia. E me chamaram dessa empresa que eu trabalho hoje. Aí fiz a primeira entrevista, foi por videoconferência. Na época funcionava o Skype. Hoje já não é, hoje já é mais moderno. Já tem outros. Já é o Outlook com Teams e a hora já é outra coisa. E foi pelo Skype, fiz a primeira entrevista. Aí ela falou para mim, olha, Jaqueline, eles gostaram do seu perfil e você vai fazer uma segunda entrevista. E aí eu perguntei o endereço, ele disse, olha, o endereço é nas 4 torres. Uma das 4 torres. O que é 4 torres? É o centro de Madrid? É como... Na verdade, Madrid não tem arranha-céu. Sim. Certo? Existem 4 torres, assim, altas,
que são arranha-céus, né, que está em um chama Passeio da Castelhana, para que as pessoas entendam. Seria como a Avenida Paulista em São Paulo, mais ou menos, né, mas em edifícios emblemáticos, chama-se edifícios emblemáticos, porque são edifícios em todos os filmes que passarem espanhóis com alguma coisa financeira, vai passar as torres, ou seja, porque é algo, né, ali emblemático. Eu nunca tinha ido naquela área, né, de economia, assim, de gente trabalhando daquela forma. Quando eu cheguei, eu me impactei, Fernando. Era uma coisa, assim, fantástica. Aí cheguei, tive que passar, como a gente passa pelo detector de metal, toda uma segurança, porque as torres têm que ter todo um sistema de segurança para nenhuma pessoa colocar uma bomba, enfim, temos que ter toda aquela questão de segurança. E eu fui para um dos andares que é somente, que eles tinham umas salas de entrevista, e quem me entrevistou foi a pessoa que ia ser meu chefe. E eu me lembro que ele estava com o meu currículo na mão, e ele falou assim... eu tô vendo, eu gostei de você, eu vou entrevistar outra pessoa, porque ele era obrigado a entrevistar duas pessoas para tomar uma decisão. Mas eu gostei de você, agora eu acho que esse emprego fica muito pequeno para você. Aí eu falei, por quê? Ele disse, não, porque o salário era bem baixo, assim, menos de um salário mínimo. O salário era bem baixo. Aí eu olhei para ele assim, ele disse, não, mas a nossa empresa é uma empresa muito grande. E realmente, ele não estava mentindo. Eu não tinha nem dimensão, eu achava que somente vendia gasolina. Ou seja, era donas de postos de gasolina e eu achava que era só aquilo. Aparentemente uma empresa comum que vendia um produto e só. Exato, não tinha dimensão do que era, nem de como era, nada. E aí ele disse, não, mas a nossa empresa é uma empresa muito grande, é uma empresa que, assim... se você souber, você tem muita oportunidade de crescimento, porque você pode ir de um lugar para outro facilmente, né? Dependendo do currículo que você tem. Mas eu tô achando que esse emprego para você fica pouco. Aí eu olhei para ele assim, eu disse, me deu uma oportunidade de trabalho, porque eu me lembrei do meu pai naquela hora, sabe? Eu disse, quantas oportunidades de trabalho o meu pai deu para pessoas que não conhecia, que não sabia, E eu dizia, Deus, meu pai plantou tanto, por que eu não posso colher as sementes do meu pai? Eu queria, Fernando, colher a plantação do meu pai. Mas a gente não pode colher a plantação das outras pessoas. Você precisa entender que você tem que colher a sua plantação. Você tem que colher aquilo que você vai plantar. Então não adianta você querer, por exemplo, colher os frutos da Cacá. Não adianta a Cacá querer colher os frutos do Fernando Carvalho. E Deus me mostrou isso para mim, Jaqueline, não adianta você querer colher os frutos do seu pai. Então eu pedi uma oportunidade. Ele me deu uma oportunidade de trabalhar. E aí o senhor depois me disse se realmente eu vou funcionar para aquilo ali. Já é a terceira. Mas você lançou para ele naquele momento, né, uma confiança. Sim. Porque ele disse, o emprego é menos para você aqui, você merece uma coisa maior. Mas você, tão confiante, pediu aquela oportunidade, né? Eu queria aquela oportunidade. Eu sabia que eu ia ficar justa nas minhas contas, nas minhas despesas, ou seja, ia empatar, por dizer de alguma maneira, na questão das minhas... Eu não ia... Porque eu sempre aprendi com meu pai também que a gente não deve gastar tudo que a gente ganha. Todos esses ensinamentos eu tinha. Veio na hora para você. Veio na hora. Na mesma hora que eu sabia o salário, na mesma hora eu já fiz toda a contabilidade na minha cabeça. O que eu ia gastar, o que eu não ia gastar, que eu tinha uma filha, tudo. Então eu empatava. Eu não ficaria devendo, mas eu empatava. Mas eu falei assim, me dê oportunidade. Me deu oportunidade. E eu não sabia como era a empresa. Aí depois, 2 dias depois, eles me chamaram. E por coincidência, Fernando Carvalho, aconteceu o mesmo episódio da outra vez. Eu tinha uma passagem marcada para o Brasil. Meu Deus, e agora? E agora? E aí, quando ela disse, o emprego é seu, aí eu disse, tem um problema. Aí ela disse, qual é? Eu tenho uma passagem marcada para o Brasil, e justo na mesma época. E aí a empresa falou assim,
não tem problema. Você pode ir para o Brasil nessas datas, sem nenhum problema. E aí eu estou até hoje, são 8 anos já fiz 8 anos na empresa. Nesses 8 anos eu já cresci 3 vezes, ou seja, já não é mais a mesma coisa, aprendi muita coisa. Você galgou espaço porque você conquistou. Espaço. E a maior conquista sua, eu volto a dizer, foi quando você pediu a oportunidade, né? Eu precisava de uma chance, porque eu queria que me desse uma chance, sabe? E eu lembro, às vezes, quando eu entro hoje na fábrica, eu sei que vejo aquelas pessoas tudo costurando, você sabe o valor de uma oportunidade, né? Para quem quer, porque eu sei que tem gente que não quer, mas eu queria muito. Eu precisava muito, sabe? Eu não queria estar de emprego em emprego. Eu queria ter uma coisa estável. Era pouco? Era muito pouco. Para minha condição assim, é como eu falei para você, eu empatava nas minhas despesas. Mas eu precisava que me desse uma oportunidade. Eu não tinha o nome Jaqueline Aguiar. Eu não tinha esse nome. Eu não podia pedir... nada, não tinha favores, era a Jaqueline. Quem me conhece lá, me conhece assim, Jaqueline, não a filha do empresário João Rafael. Que assim, não deixa de ter um peso muito grande, um legado muito grande, mas uma responsabilidade gigantesca, né? Porque você não deixa de estar com o nome do seu pai, levando o nome do seu pai. E assim, graças a Deus, hoje eu olho para o espelho, Fernando, eu digo, eu venci. Muito bem, e a gente segue com o nosso podcast Conversa Séria com João Rafael de Aguiar, hoje recebendo aqui Jaqueline Aguiar, né? Que todos nós sabemos, nossa diretora sócia proprietária da Rádio Rural do Grupo João Rafael. Aliás, é uma honra muito grande conversar com a Jaqueline. Eu queria saber se dentro dessas vendas, né, que você trabalhou como vendedor, aliás, parabéns, né, pela estrutura empresarial que você tem no Brasil, mas você trabalhar de vendedora fora do Brasil. Alguém um dia chegou para você e disse, olha, eu tenho aqui 10 peças, eu quero comprar 10 peças, eu quero comprar 20 peças, e você fez esse, como é que chama a nota ali, um pedido, fazer um pedido aí de pelo menos 150 peças ou 200 peças, um dia surgiu algo assim? Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com vendas, não. Mas quando a gente tá na chuva, a gente tem que se molhar e a gente tem que aprender de todo mundo, né? Como eu falei para você, antes de eu trabalhar para essa empresa, eu trabalhei para uma empresa inglesa e ela vendia equipamentos eletrônicos. Ela não fabricava, ela vendia de outros fabricantes. Ela podia até pedir para colocar a marca delas, mas ela não era fabricadora dos produtos. E ela tinha o prazo de entrega de 24 a 48 horas. Quando eu entrei, eu trabalhava na parte de back-office, que era a parte das vendas. Essas vendas que você faz eletronicamente, você entra na página da empresa, faz o pedido eletrônico. Quando você pede por primeira vez, a empresa faz um cadastro. Esse cadastro ele é manual, certo? Tem uma pessoa de trás que faz esse cadastro, né? Para que na próxima compra já se compra automaticamente. Mas o primeiro cadastro sempre é manual. É necessário. Sempre é manual. Então eu comecei nessa parte. Eu substituí uma pessoa que estava de licença maternidade e eu me queria uma pessoa que falasse português e espanhol. Por isso eu falo, os idiomas abrem bastantes portas. Abre portas. Com a inteligência artificial talvez mude um pouco, mas até então é necessário falar alguns idiomas, é muito importante. E aí, né, quando ia terminar esse contrato, que a moça ia voltar de licença maternidade, já tinha uma moça grávida, que também falava português, mas era na parte de vendas interna. Aí sim, era vender ao cliente, mas clientes grandes, né? Clientes assim de grande porte, podemos dizer assim, né? Nós tínhamos uma equipe de vendas especializada em grandes clientes, né? Porque
Tinha os pequenos clientes, que eram aqueles clientes que entravam na internet e faziam o pedido, mas existiam as empresas que necessitavam um suporte maior e uma pessoa de trás de vendas para atrair aquele cliente, porque compra com a atenção necessária para a empresa, um preço diferenciado. A gente fazia todo um marketing em cima desses clientes para eles continuar comprando a nós, né? Facilitava, enfim, a gente trabalhava nessa parte. E aí essa moça ia sair de licença maternidade e eu ia sair da empresa, porque voltava outra pessoa. E aí eles estavam fazendo entrevista e disseram assim, por que a gente não chama a Jaqueline? Porque já que ela conhece a nossa empresa eu já conheci o sistema que eles trabalhavam. Fala português que a gente precisa. Aí perguntaram para mim, se você não quer fazer uma entrevista com nós, mas no caso seria para vendas internas. Você vai... Aí eu disse, faço. Trabalhar com vendas eu nunca fiz, né? Mas olha uma coisa interessante. Tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. O meu curso final de administração na Universidade Federal foi sobre vendas internas. E justo foi dentro da fábrica do meu pai. Eu fiz um estudo de vendas, né? Que eu nunca trabalhei com vendas, ele sabe, meu pai sabe disso. Nunca trabalhei com vendas para o grupo empresarial, João Rafael. Sempre trabalhei na área de finanças, mas eu fiz o meu curso, o meu trabalho de finalização de curso na área de vendas internas e, por sinal, foi nota 10 na época. E todo esse currículo eles tinham. Jaqueline, a gente vai ficar com você. Que entrevistaram várias pessoas, mas eles gostaram do meu perfil, porque eu já conhecia a empresa, então eu já sabia me mexer dentro da empresa. Então ele disse, não, se é de ensinar uma pessoa, a gente já vai ensinar ela na parte de vendas internas. Tive um treinamento de vendas internas, e meu chefe era um chefe português, e eu lembro que ele falou assim, você vai ficar chamam de carteira, não sei se aqui utiliza esse mesmo sistema, os clientes, a carteira de clientes da pessoa que ia ficar de licença maternidade, eu ia ficar com essa carteira de clientes. E aí eu aceitei. E eles falaram para mim que eu não ia conseguir chegar na meta. Ou seja, nós temos uma meta. Ele explicou para nós, explicou como funcionavam as vendas internas. Disse, olha, cada pessoa tem uma meta. Eu trabalhava com uma área, que era a área norte da Espanha, próximo a Portugal, e trabalhava com a área norte de Portugal. Eu trabalhava com a zona norte, a parte norte de Portugal e o norte da Espanha. Mas eles a gente não consegue, Jaqueline, chegar na meta. Eu não quis discutir com ele. Sim. Era a primeira vez que eu estava vendendo por telefone. Você sabe o que é? Você pegar um cliente por telefone grande e convencê-lo. E convencer ele. Não é simples. Não. Você sabe que eles compram, mas... Bom, enfim. E comecei a trabalhar. Eu tinha uma meta. Eu sempre colocava uma meta. Eu sabia quantos clientes eu tinha na minha carteira e eu queria ligar para todos os clientes. Não durante o dia, porque era impossível. Mas eu colocava como uma meta mensal. Eu tenho que ligar pelo menos uma vez ou duas vezes para o mesmo cliente. Era uma meta que eu tinha. E uma dessas ligações, uma pessoa de uma empresa me ligou, né? Eu liguei para essa empresa e oferecendo. Ele comprava um produto que era um equipamento eletrônico que era fabricado na Índia e nós vendíamos esse equipamento eletrônico específico. E aí eu achei que ele ia fazer um pedido. Geralmente ele fazia um pedido de 10 mil peças, né? E a gente fazia entrega em 48 horas, Sim. que era o nosso prazo geralmente que dávamos para o nosso cliente. Só que quando eu falei com eles, Jaqueline, eu preciso de mais produto. Mas eu, na hora da conversa, eu não imaginei, quanto é que você pode me fazer? Mas me diga quantos produtos o senhor vai necessitar para a sua produção. Se você não necessitar 150 mil. 150 mil. Eu parei, eu lembro que eu disse assim, o senhor me pode repetir? Repita, por favor. 150 mil. Eu não quis demonstrar surpresa. Sim. Né? Eu disse, mas
como é que a gente pode fazer essa entrega, porque eu sabia que eu não ia entregar os 150 mil em 48 horas, jamais. É um prazo muito curto, né? Eu tinha essa... Eu disse, como é que a gente pode fazer a entrega? Porque dependendo de como a gente faça a entrega, a gente também vai ver um preço por conta do volume e a gente vai fazer aquele parcelamento, ou seja, à medida que for entregando, vai se pagando, enfim. E aí ele me disse, olha, eu necessito de 20 mil para tal. Aí entrou já a questão de negociação com relação a entregar as peças. E eu bati a meta, Fernando. Eu bati a meta da internet e bati a meta da carteira. Porque com essa venda parou a empresa, porque ninguém imaginou que se ia fazer uma venda tão alta, né, para um único cliente. E aí foi quando eu liguei para o meu chefe e disse, olha, nós estamos com um cliente aí e é uma venda muito alta e ele quer 150 mil peças e a gente tem que ver aí como é que a gente pode entregar essas 150 mil peças. Ele disse, quantas, Jaqueline? 150 mil peças. Como vamos entregar? Isso aí é uma outra questão, aí, né? Já eu não sei como vamos fazer, mas o cliente está precisando dessas peças. Então o pessoal voltou-se todo para você para resolver esse pedido, né? Comente, João Rafael, que continua emocionado. A gente está aqui recebendo a Jaqueline Aguiar, né? Estamos com o nosso podcast pela Rádio Cultura de Guarabira FM, também pela Rádio Rural de Guarabira FM, pelo nosso NE1 Notícias, nosso portal que a cada semana nós estamos avançando semanalmente, mais de 45 mil acessos. Você que está acompanhando, muito obrigado. Compartilhe, né, o nosso podcast. Bom, sabe, Fernando, eu sempre digo uma coisa, as pessoas, às vezes, no mercado de trabalho, ele é um mercado, como eu já falei para você, agressivo. Quando você começa a se destacar demais, você começa a ser alvo de crítica demais. De perseguição demais. É verdade. Nessa empresa eu sofri muita perseguição de uma das minhas companheiras de trabalho. Tudo que eu fazia, ela mandava para minha chefe de trabalho. Tudo, absolutamente. Eu tinha dias que eu saía chorando do trabalho, porque era uma perseguição assim, muito forte. Muito forte, porque eu não sei se ela tinha medo, claro, de que eu substituísse ela, porque eu, além de falar os dois idiomas, que ela não falava o português, então isso dava um certo medo para a pessoa, ou não sei exatamente o que era, mas era algo que era implacável. Não é diferente, eu acho, que em nenhuma outra empresa quando uma pessoa se destaca. E aí tem uma questão que eu acho que você tem que ter caráter firme. Eu costumo dizer o seguinte, teve uma vez um empresário que tinha um funcionário antigo de 3 anos e um outro que tinha acabado de fazer 6 meses e ele promoveu o que tinha chegado em 6 meses. E o que estava há 3 anos ficou chateado. Pediu uma reunião com ele e disse, olha, eu estou chateado porque eu estou aqui trabalhando muito mais tempo e nunca recebi uma promoção. Aí ele disse, vamos fazer o seguinte, eu estou precisando de maçã. Na esquina tem uma fruteria, você pode ir lá, olha, tá aqui o dinheiro, vai lá comprar maçã. Ele foi comprar maçã, voltou, quando voltou entregou o dinheiro ao chefe e disse, as maçãs, não tem maçã. Disse, tudo bem. Aí chamou o que ele tinha promovido, que tinha entrado 6 meses, disse, olha, tá aqui o dinheiro, tem uma fruteria lá na esquina, vai lá comprar maçã. Ele voltou. Ele disse, olha, não tem maçã, mas tem pera, tem uva, tem abacaxi e tem banana. Inclusive, eu peguei o número do telefone do dono da fruteria e ele disse que amanhã vai chegar a maçã e já deixei tudo certo para a maçã chegar amanhã. Então, note a diferença. Está explicado? Muitas das vezes as pessoas não entendem. Isso aconteceu também comigo nessa empresa agora, né? Porque eu tinha acabado de chegar. E eu tinha um contrato, Fernando, que era de 1 ano de experiência, renovado por mais 1 ano de experiência. Só que aconteceu um fato. Quando eu cheguei com 1 ano, eu engravidei do meu 2º filho. E eu disse assim, vou perder meu emprego. E foi assim, difícil para mim. Porque eu digo, como é que eu vou dizer que eu estou grávida? Eles não vão querer mais renovar meu contrato.
E assim, eu vou outra vez ficar desempregada. Eu ia fazer 41 anos, eu lembro muito bem disso. E meu contrato estava para ser renovado e eu disse, eles vão me demitir. Eu na minha cabeça, assim, né, eu disse, eles vão me demitir. E aí, quando foi no dia de renovar meu contrato, aí o meu chefe disse assim, eu falei com o departamento de recursos humanos que não é para eles fazerem mais o seu contrato por experiência de mais um ano. Você está contratada já pela empresa. Poxa, que notícia boa. Nós vamos ficar com você porque gostamos do seu trabalho. Eu disse, mas eu tenho uma coisa para lhe dizer para o senhor. Eu estou grávida. Isso não tem problema. Quando Deus abre a porta, Ele deixa a porta aberta sempre. Foi Deus que abriu aquela porta para mim, sabe? E assim, mais do que isso, eu sempre quis demonstrar ao meu pai, à minha mãe, que eu era capaz. Que eu era capaz de sair do país, que eu era capaz de trabalhar sem ter a sua proteção, né? Porque de certa forma, eu trabalhando aqui, eu tinha a proteção de João Rafael. Eu sem ter a sua proteção, poder sobreviver num ambiente de trabalho violento. Você tem que matar um gigante todos os dias, Fernando. Todos os dias você sai de casa, você tem que estar preparado para enfrentar muitas coisas. Medo, ele é normal, você ter medo. Você não pode desistir. Mas eu tive muito medo. Quando me promoveu meu chefe a última vez, lembra, pai, que eu liguei pro meu pai? Eu estava me tremendo. Porque ele disse, olha, Jaqueline, você vai se aposentar um senhor assim, assim, e eu já disse que quem vai pro lugar desse homem vai ser você, porque você falou para mim na primeira entrevista de trabalho, que ele lembrou, que você tinha vontade de crescer, então aqui é uma oportunidade para você crescer mais ainda. E eu sem falar, Fernando, sem falar, porque se eu falasse eu ia dizer, eu não quero. Assim, eu tive muito medo, porque eu não sabia fazer. E eu disse, e agora? Eu não tenho a proteção, né? Assim, digamos assim, quando você tá com a família, aí você tem essa proteção. Lá a garantia era apenas você. Era. E eu disse assim pro meu marido, eu confesso para você que eu fiquei sem palavras. Ele disse, você não pode dizer a mim que não quer. Ele ainda falava assim, você não pode dizer a mim que não quer. Sua resposta eu sei que é sim. Então, ele não deixou eu falar. E realmente ele não devia ter deixado eu falar, porque eu estava com muito medo. Eu ia dizer não. Mas eu não pude dizer nada porque ele já deu a resposta, ele mesmo fez a proposta, ele mesmo deu a resposta e ficou isso. Aí eu liguei para o meu pai, eu disse, pai, me fizeram uma proposta agora muito melhor no meu trabalho, assim, só que eu não sei fazer direito, eu não sei se eu estou preparada, eu estou com medo. Aí o senhor se lembra? Aí o senhor disse, minha filha, o cavalo, quando ele passa selado na porta, ele só passa uma vez. Talvez você não tenha nunca mais essa oportunidade. Fernando, se eu não tivesse pego essa oportunidade, eu tinha me arrependido muito. Então, os desafios da vida, eles são lançados para você conseguir sobrepassar eles. O ser humano, ele é um ser inteligente. Você é capaz, se você quiser, se você for humilde. Porque eu cheguei para ele e disse assim, olha, eu não tenho tanta experiência nisso aqui. Mas aí eu comecei a estudar por internet, sabe? Eu comecei a ver vídeos na internet de como fazer, de como criar, de como... Porque eu não tinha conhecimento, entendeu? E hoje, assim, eu dou graças a Deus de não ter aberto a minha boca para dizer que não, porque, primeiro, eu teria decepcionado uma pessoa que eu tinha dito na minha entrevista de trabalho que tinha vontade de crescer. Mas ele acreditou em você. Acreditou, Fernando, sim. Esse cara foi correto e acreditou. E eu vou acionar mais uma vez aqui o nosso querido companheiro de bancada do nosso podcast, para a gente ir encerrando. Quer dizer, a história está tão bonita que não vale a pena encerrar. O Tiago já fez sinal assim, pode ficar à vontade e tal. Vai sair daqui, vamos extrair um livro. João Rafael, agora... Eu aqui agradeço, para você dar o cheiro dela.
Eita, que coisa boa, gente. Olha, Fernando, e quem tem um pai como o que eu tenho, uma mãe como eu tenho, tem um tesouro na terra. Eu confesso que eu tenho 2 pilares na minha vida, meu pai e a minha mãe. E quando meu pai teve um problema de saúde, eu disse, Deus, eu não estou preparada. Confesso que ninguém está preparado para perder um pilar da sua vida. E se você tem um pilar, zele por ele. Porque a gente tem a mania, Fernando Carvalho, de valorizar as coisas quando a gente perde. E é tarde demais. E aí é tarde demais. Aí o tempo vai passar e você vai esquecer até do cheiro, né? Da mão. Eu lembro muito do aperto de mão do meu pai, sabe? Da mão do meu pai, assim, essa mão, eu tenho ela muito presente, sabe? Em mim. Tanto que Deus me deu um filho, quando colocaram em cima de mim, a primeira coisa que eu olhei foi para a mão do meu filho, era igualzinha a mão do meu pai. Eu disse, nossa, Deus me deu um filho com a mão do meu pai. Porque eu tenho um privilégio de segurar a mão do meu pai. Vamos encerrar. Até segunda-feira, se Deus quiser. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, Fernando. Obrigado.